Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Pai. Sê propício a nós, pecadores. Te agradecemos hoje e eternamente por tudo, Pai, de tudo de extraordinário que o Senhor faz para conosco, pela sua benigna mão, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua fidelidade, Pai. Amém e graças a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus continue abençoando a todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Deus abençoe. Senhor Jesus Cristo, seja glorificado, exaltado, adorado e louvado eternamente. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Aleluia. Amém. E graças a Deus. Graça e paz seja multiplicada. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24, texto áureo, a fé da mulher cananeia. Peço para você procurar aí na sua Bíblia, você que puder, na sua Bíblia online, digital, ou na sua Bíblia física, de papel. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24, texto áureo, a fé da mulher cananeia. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder, pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade Ciro-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então ele disse: por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu da tua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitada sobre a cama. Aleluia. Glória a Deus. Você vê que o milagre, ele é instantâneo, O milagre, ele acontece de repente. Quando nós achamos graça aos olhos do Senhor, ele simplesmente, ele se inclina para nós e nos abençoa poderosamente, fazendo milagres, prodígios, proezas, fazendo coisas extraordinárias para nos beneficiar.
Louvado seja Deus por isso. Glórias e honra, louvor, majestade e honraria seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e eternamente. Dando continuidade aqui à leitura responsiva, verso 31, tem mais aqui um texto áureo que diz: o homem surdo curado. Mais cura, mais milagre aqui para a honra e glória do Senhor. Verso 31, aleluia. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. E lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele, e tirando-o de dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos. Aleluia! Glória a Deus! E a amarra de sua língua se soltou. Nagalabasubicomanasse. Glória a Deus! Ai, 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 Xenerrassori, Manaio. E a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente. Aleluia! E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: ele tem feito todas as coisas bem, ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Aleluia! Ele era surdo, não ouvia e tinha dificuldade em falar. Tanto foi tirado a amarra do ouvido, como foi tirada a amarra da língua, e ele falava claramente. Isso é milagre, aleluia. Só Jesus pode operar milagre nas nossas vidas. Só Deus, mais ninguém. Aleluia. Vão é o socorro do homem, mas o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Vamos avançar aqui, entrando aqui no capítulo 8, no verso 1, onde o Senhor, assim diz o Senhor, mais um texto áureo, alimentando a multidão. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. Aleluia! E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? Aleluia! E ele perguntou-lhes: Quantos pães tens? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo, e tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou, e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos, e os que haviam comido eram cerca de quase 1000, e ele os despediu. Glória a Deus. E os que haviam comido eram cerca de
4.000. E ele os despediu, e ele, entrando imediatamente no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, Rabaçu, Yandoquebe e Calabás. O milagre multiplicou-se o pão, os peixes. Isso é milagre, glória a Jesus. Alimentou, saciou, ele teve compaixão do povo, muitos vieram de longe, e esse povo vai se desfalecer no caminho, e Jesus proveu o alimento sólido, o alimento espiritual, e todos ficaram saciados e sobejaram cestos de pães e peixes. Alá, Bandoquebe e Calabás. Glória a Deus. É muito forte, né? Aqui no verso 8, saciaram-se, capítulo 8, verso 8, saciaram-se equivalente, saciaram-se equivale literalmente a estarem satisfeitos. As palavras sete cestos corresponde ao número de pães. A palavra grega para cestos difere do termo judaico em 6,43. Este termo indica um cesto bem grande, capaz de conter uma pessoa. Atos 9:25. O número 4.000 homens não é gênero específico, como em 6,44. Ele inclui homens, mulheres e crianças, como esclarece Mateus 15:38. Aleluia. As regiões de Dalmanuta só é mencionada aqui no Novo Testamento, na literatura antiga. Mateus identifica o lugar como Magdala. Pai, muito obrigado por tudo. Continua abençoando a todos nós. Continua operando, Pai, todos os milagres, prodígios, maravilha, saciando as nossas necessidades espirituais e físicas e emocionais. Cuida de todo o nosso ser, Pai, porque Tu quer o nosso bem. Verdadeiramente, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Resplandece o Seu rosto sobre nós e nos dá a Tua paz, nos dá livramento e nos abençoa de toda maneira. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.